Eu ouvi de um cientista uma vez, colega de vocês, esses experts, um cientista que disse, contava-me uma fábula, certa vez, de que a água resolveu ter uma mobilidade maior. E aí a água inventou o ser humano para poder caminhar sobre o sólido, para poder avançar sobre a praia. Eu quero propor, eu digo que a minha expectativa, ela é transversal a este encontro. Ela se inicia aqui. Eu estou muito contente de ter desfrutado. Eu espero que realmente todo mundo participe da lista, para que os meus e-mails possam ser mínimos, pequenos, menores, para que todo mundo realmente participe. Porque eu acredito na mudança do mundo. Esse novo momento que a nossa amiga da Venezuela expressou foi tão lindo, porque é essa busca desse momento. Todos nós estamos aqui para ser solução. Não acredito que nenhum de nós foi problema. Mesmo até uma convidada que quis ser um pouco mais ego, porque nós somos ego, nós somos apenas esses 10%, mas é através desses 10% que nós temos que passar arranhando a informação lida, às vezes monofônica, mas com tanto conteúdo, como nos apresentaram os experts. Eu quero dizer também que eu quero atuar e compor com todos os formadores. Isso está escrito no meu banner, que deu um trabalho enorme para fazer. E eu acho que é só, e eu quero dizer o seguinte, o texto, que eu vou tomar liberdade, são 4 estrofes só, e devem parar simbolicamente. Eu vou oferecer esse, que é o único, o último que eu tenho, para Maria Mello, que é a primeira dama. A transdisciplinaridade, o Basarab há de concordar que a transdisciplinaridade é uma mulher. Tem que ser uma mulher, né? Para que haja um progresso, né? Então, eu gostaria que passasse entre vocês, para poder capitular a ideia transdisciplinar do mar e da transdisciplinaridade. O título dessa poesia, que eu ousei escrever mesmo sem ser poeta, é Água 2 por si só. Um sol, H2O. Água, a terra. Terra, a ar. Ar, ei água. Ar inclui o terceiro. Entre a terra, além mar. A luz do fogo aquece, esquece. Reluz a atravessar. O complexo reflete, movimenta formas, condensa valores. Devir, nu vem pensar. Aéreo, etéreo, percepção em outro nível. Espelham, plexo, flexo, reflexo, reflexão transdisciplinar. E aqui embaixo tem do Antônio Barreto, que é um poeta certamente, onde ele diz: não passe a vida inteira mergulhado nas profundezas do oceano. É na superfície da água que o horizonte se inicia. Obrigado. Bom, gente, com relação às expectativas, né, eu estou parecido com o Luiz. Aprendi a lidar com expectativa e sei que quando a gente chega para qualquer evento, em qualquer situação com expectativa elevada, tendemos a nos contrariar. Então, cheguei com a expectativa pequena e saio satisfeito. Eu aprendi muito e não aprendi mais por minhas deficiências particulares, porque não tenho tanto contato com a academia e um valor muito grande de informações que eu não consegui processar todas, mas tenho certeza que, como aconteceu no primeiro encontro, vou ter aí um bom tempo para assimilar, não é, tudo isso, e colhi muitas pistas para me orientar no meu projeto piloto em particular e no meu projeto de vida maior. Quero agradecer imensamente a todos, né, pelo convívio, pelo aprendizado, e tenho certeza que saio daqui enriquecido no que me trouxe, que é uma busca de aprimorar, né, a compreensão do sentido, da autonomia e de buscar ser consequente com os meus maiores e melhores sonhos.
Quero agradecer mais uma vez por vocês me ajudarem nisso. Muito obrigado. Tem uma situação muito engraçada de quem fica na condição do passivo, percebendo, sentindo e realmente pensando no que todos estão falando, porque chega a sua vez, você está num vazio absoluto que para gerar uma palavra você tem que construir uma ideia. E esse evento eu fiquei refletindo por um momento que me deixou muito impaciente aqui, que eu não consegui ainda voltar dele, que foi o que aconteceu com o nosso amigo Adão lá atrás, que ficou, ou seja, ele foi enrolado dentro de uma situação que nós estamos aqui até hoje por causa de um. E a história do crescei-vos e multiplicai-vos, acontece que a gente cresceu tanto e ficou vivendo um processo de multi-explicações. E em relação à história do Adão, do som, de tudo que eu estava ouvindo, o que eu sinto, na verdade, é que quando a gente olha, eu estou com um filho de 1 ano e estava pensando nele agora há pouco. Quando a gente olha para uma criança, ela, antes de aprender a falar, ela está só olhando. Ela passa um tempo enorme olhando para o mundo, ou seja, não tem a capacidade de julgar. Por isso, provavelmente, ela tem um processo de interação mais sofisticado, que nós já tivemos, provavelmente, e que na hora que a gente se distrai, talvez ele retome essa condição, porque a gente começa a sentir de outras formas. E eu queria mostrar uma gratidão exatamente por num determinado momento no projeto do Bassará, que ele coloca que o silêncio é exatamente o modus que permeia todo o processo. E são vários tipos de silêncio, ou seja, o silêncio do falar e produzir o silêncio, que alguém acaba de falar e deixa todos em silêncio, em um silêncio sem forma, um silêncio exatamente do momento da distração e um silêncio construtivo, que de fato organiza os níveis de realidade e que produz uma semente, eu acho que no processo do conviver. Porque até a arte de comunicação produzida pelo silêncio, ela é absolutamente eficiente. E uma vez, há muito tempo atrás, na época que eu ainda estava no início da vida monástica, o meu professor uma vez me chamou, eu estava num canto, ele olhou para mim e falou assim: Márcio, vem cá. Ele falou: você sabe qual é o maior presente que você possa dar para outra pessoa? Eu falei: não. Ele falou: o silêncio. Ele falou: o silêncio é o maior presente, porque o silêncio é o que a gente tem na hora que chega e leva na hora de ir embora. Ou seja, ele é o conceito da percepção do todo. Então, toda vez que você não tiver o que falar, você empresta o silêncio para os outros, que dois vão estar aprendendo e dois vão estar se comunicando. E é nesse momento que eu agradeço a todos por essa condição de reflexão que vocês nos dão o tempo inteiro e que nos fazem aprender o tempo todo. Em particular aos experts e a organização e as nossas conversas do dia a dia. É muita gratidão que eu expresso a todos vocês. Eu estou profundamente emocionado com esse encontro, muito mais pelas diferenças do que pelas semelhanças. O sucesso desse evento eu acho que é indiscutível, basta ver a avaliação racional e emocional ao mesmo tempo das pessoas que estão aqui. Realmente dedicadas a ele, né? E eu tenho assim algumas imagens que me marcaram, algumas frases me marcaram muito nas conversas, nas palestras, e algumas delas são engraçadas. Hoje eu estava comentando que a exclusão é quando a gente diz ou outro, né? Um ou outro, isso é uma forma de exclusão, e que a inclusão é o e, né? Um e outro. E aí um companheiro, que eu já nem sei o nome dele, mas eu vou atrás para saber, ele disse assim: to be and not to be. This is a question. E eu achei o máximo, porque é o ser, né? E o não ser ao mesmo tempo, né? Então eu acho que isso é uma semente que germina com flashes cibernéticos, conforme o Rosenberg falou, que me chamou muita atenção. E aí, o que eu espero é vir a ser vindo, ou seja, servir vindo a ser, né? Sem, né, como o Márcio gosta de usar as palavras, né?
E a última coisa que eu queria falar é a respeito das diferenças que eu falei, que eu tive a oportunidade de estar assim no encontro com gente de vários países e graças a Deus eu nasci no Brasil ou na América do Sul, que tem uma mistura, né, muito grande de diferenças, né, muito grandes entre as pessoas, entre raças e tudo, e que essa mistura meio vira-lata, como a gente chama, desculpem os tradutores, mas ela leva também a uma riqueza muito grande. E eu, a princípio, achei que a gente devia ter uma língua só, para poder entender todo mundo. E depois, no final, eu cheguei à conclusão que não. É exatamente a riqueza das diferenças que vai nos tornar mais ricos. Vamos fugir da pasteurização universal. Eu acho que a gente vive num império do efêmero, onde as coisas estão cada dia mais descartáveis. E ao trabalhar com comunidades pobres, eu vejo que por elas estarem marginalizadas dos processos de informação, faz com que a gente pense o seguinte: será que nós realmente estamos vivendo um mundo mais democrático ao conseguir entrar na internet e conversar com pessoas do outro lado do mundo que falam as mesmas coisas que a gente fala? Será que a gente não está olhando para o umbigo e desligando o computador, sai para fora do seu apartamento, e a palavra apartamento vem de apartar. Será que a gente conhece o nosso vizinho? Então, eu queria deixar esse depoimento e, sem dúvida nenhuma, nem posso dizer obrigado. Eu não quero dizer obrigado, quero agradecer no sentido da graça mesmo. Vamos fazer uma transgressão aqui também, aproveitar. Merci. J'ai demandé à Américo si je pouvais... c'est une haute forme du cercle de parole. Il n'y a pas de règles, on parle quand on sent que c'est le moment. Et là, j'avais le sentiment d'entrer en résonance avec ce qui vient d'être dit. Expectative, mes attentes, c'était finalement tout simplement me relier au réseau CIRET et CETRANS, au réseau transdisciplinaire. Et où j'en suis maintenant, et je trouve que c'est pour ça que je voulais en parler, c'est que se relier, c'est aussi se différencier. Et dans le changement que je ressens actuellement et qui me réoriente, enfin ça traverse un peu toutes les questions, c'est à la fois relier plus explicitement mon travail pratique et théorique à la transdisciplinarité. En me connectant au réseau, on a commencé avec... Mais tout en même temps, me différencier. C'est-à-dire que vous m'avez aidé à percevoir où j'étais. Bon, je veux pas relancer. J'ai commencé à formuler quelque chose autour de processus d'auto-formation, comme morphogenèse et métamorphose des représentations. Et j'aimerais, pour l'avenir, ce que j'espère, c'est, et par rapport à la question de durabilité, la dernière question. J'espère être en mesure, avec d'autres ici, de participer à des connexions de ce réseau avec des communautés, des peuples premiers qui ont une durabilité inégalée.
Merci. Je suis très heureuse d'être là. J'aimerais remercier à Maria, à Victoria et Amerigo. C'est une très belle expérience d'être ici. Et j'éprouve qu'il y a un mariage d'énergie et de silence. Il y a une énergie des idées, des fois en collision, des fois ils s'enchaînent, des fois ils s'aiment. Il y a des paroles qui volent, il y a beaucoup de choses qui passent. Mais autour de nous et à travers toute cette énergie, il y a le silence. Il y a ce silence merveilleux de ce paysage de tous les côtés. Et je crois qu'on peut sentir tous les jours cette énergie de plus en plus fort. C'est un très beau moment et ça donne beaucoup d'espérance parce que cette énergie, ça donne une impression qu'on peut faire quelque chose illimité. Et je crois que c'est ça qui est important, se penser, c'est illimité ce que nous pourrions faire et puis garder toujours ça dans la tête et dans le cœur. Merci. Eu quero fazer uma homenagem às pessoas, os experts e a outras pessoas, fazendo um comentário muito pessoal. Primeiro, não há nenhuma ordem aqui de importância. Acho que o Roberto Pompeia, que ele produziu, não há palavras, não é sonho a palavra, não é viagem, não é nada, ele produziu um evento marcante na nossa vida, um evento inesquecível na nossa vida. Não tenho mais nada a falar. Eu queria também lembrar afetivamente de Basarab. Lembrar de Basarab, é um companheiro de lutas, é um físico, eu sou um físico. Nós sabemos o quanto doloroso também é ser um físico, mesmo teóricos como somos, o nosso sofrimento com a física, com o mundo. Então, agradecer esse companheiro. Eu queria, então, lembrar, engraçado, nesta conferência, Agustin, Pascal, Patrick, eles se compuseram na minha mente como humano, quer dizer, humano corporificado. Então, engraçado, eu não consigo falar de vocês três em separado. Vocês se complementaram como essa encarnação do humano de uma forma profunda. Michel, a imagem que de repente me veio à mente aqui é de anjo da guarda. Você é um verdadeiro anjo da guarda de todos nós, flutuando pelo espaço, quase que cuidando de todos nós, de uma forma muito sutil, muito leve e muito atenta, mas aparentemente desatenta, né? Parece um anjo da guarda que nós temos que lembrar que ele tem que ser o anjo da guarda, e toda hora ele deixa de ser o anjo da guarda, mas ele está atento todo o tempo. E emblemático disso tudo, ficaram duas imagens para mim que eu acho que são muito fortes do ponto de vista intelectual no sentido mais amplo do termo, da paixão pelo conhecimento, e que eu escolhi. Eu poderia ter escolhido outras, mas escolhi estas duas. Primeiro, quando Stephen afirma: sou um americano de classe média e pragmático. Claro que todos nós assustamos-nos, mas há nessa afirmação um momento absolutamente ímpar em que ele fala: eu sou. Isto é de absoluta honestidade intelectual, e nós não devemos perder de vista, em detalhes, o significado desta afirmação: eu sou. Independente se sejamos ou não sejamos, esta é uma questão totalmente impertinente no caso. Eu sou. E outra imagem envolve Martin,
e eu flagrei, quando voltava do almoço, uma das cenas que me seduziu sobremaneira. Junto estava Martin, ele se encontrava numa posição que lhe é típica, mais ou menos parado, olhando para frente e pensando. A nossa tradutora se encontrava à sua frente e eu passei pela piscina. E Martin, eu não pude depreender o que ele dizia exatamente, mas ele dizia o seguinte: Deleuze tem um livro maravilhoso. Mas o contexto era o contexto menos adequado para aquele comentário, talvez. Numa piscina, à beira da piscina, a nossa tradutora um pouco pressionada entre ele e a borda da piscina. E ele falava: Deleuze tem um livro fantástico. E naquele momento eu pude sentir, como Martin nos afirmou, que ele realmente é seu autor predileto, o profundo engajamento de Martin, a totalidade do seu ser naquela afirmação que eu fiquei, num certo momento eu tive a impressão que ela seria empurrada por aquela afirmação para dentro da piscina. Não fisicamente, mas havia uma intensidade tal naquela colocação que era um expulsar, mas um expulsar para dentro do cosmos. Ao invés de ser uma força, é uma força para atrair, mas atrair levando para fora e envolvendo nesse cosmos todo. E foi um momento realmente maravilhoso de perceber essa totalidade, né? Então, esses dois casos emblemáticos que eu quis colocar aqui, eles são muito marcantes, né? E a humanidade de todos que aqui estiveram presentes. Isso. You ready for the expressão? Dalva gostaria de falar. Os formadores já... Agora vamos ver se eu chego aí. Bom, meu nome é Dalva e quando eu vim para cá, a convite da Maria de Mello, da Vitória e do Américo, eu vim cheia de expectativas, tentando não tê-las, mas quase impossível não tê-las. E a principal delas era justamente como seria esse grupo. E daí vinha outra, né? Como eu seria recebida nesse grupo. Então, durante alguns dias que antecederam a minha vinda e a viagem, inclusive o trajeto curto de São Paulo até aqui, eu vinha pensando muito nisso. E tive uma frustração muito agradável, que foi de que a minha expectativa era: puxa vida, como será? Vão ser todos fechados, eu vou estar ali, né, de fora, entrando num grupo que já está há 2 anos trabalhando, e de repente eu fui tão acolhida que parece que eu faço parte desse grupo. E muitos colegas que eu encontrei aqui parecem que fazem parte da minha vida há muito tempo, né? Brincamos, rimos e nos divertimos aqui, esquentamos as nossas cabeças. Eu, principalmente, esquentei muito a minha. Em muitos momentos achei transcomplicado tudo isso aqui. Mas tem uma coisa que eu gosto muito: eu busco o conhecimento. E tudo isso me seduz muito. E o meu trabalho envolve o que nós vivemos aqui. E eu tenho muita satisfação de estar aqui. Aprendi muito com vocês durante esses dias. Tive muita felicidade de conviver com todos esses experts. A barreira do idioma impediu, eu me pus esse impedimento, né? Eu estou estudando, mas ainda não tenho condições de estar trocando, não tenho vocabulário suficiente, mas dentro do meu coração tem muito afeto por todos vocês. Eu fiquei muito contente de estar aqui. Agradeço a Maria, a Vitória, ao Américo por terem me convidado. Tá bom? Tenho muita alegria mesmo. Obrigada a todos vocês, obrigada aos meus amigos brasileiros e aos internacionais também. Um beijo a todos. Eu creio que a pior coisa que poderia ter acontecido a esse evento teria ele
tido decorrido como um encontro social, num hotel de luxo, em que as pessoas teriam se encontrado para passar um final de semana agradável. Ver o sol, um pouco de chuva dias atrás, até agradável num tempo de seca, e uma boa alimentação, encontros agradáveis. Eu não teria vindo para esse encontro, para esse tipo de encontro social. Teria outras coisas a fazer na vida. Eu creio que este foi um encontro que atingiu os seus objetivos. Esse conjunto de missionários, Maria, Vitória e Américo, são missionários. Eu chamaria de missionários da transdisciplinaridade. Na verdade, tem uma tarefa muito árdua pela frente. Eles devem estar, na verdade, preparados para enfrentar isso que é próprio de um movimento que se processa no tempo. Dialógico, dialético. Opiniões, confrontos, contrastes. Nunca uniformidade, nunca unanimidade. Porque esta é a condição de ser humano. Por formação, eu sou médico. E o currículo de medicina, ele dá a possibilidade de a gente ter uma formação forte em ciências exatas, biológicas e humanas. Talvez um dos únicos que permite isso. Por força da minha formação científica, eu sou obrigado ao rigor metodológico, para evitar a impostura científica, que todos nós consideramos a pior coisa que possa haver na carreira de um cientista. Mas por força da minha formação humana, em ciências humanas, o médico é, por formação, condicionado a ter uma grande sensibilidade social. Eu creio que quem busca o caminho da transdisciplinaridade deve, ao mesmo tempo, buscar uma identificação pessoal e uma identificação social. Sem o que, o discurso se torna erudito na forma, mas estéril na aplicação. Esse tipo de equilíbrio entre identificação pessoal e social deve ser exatamente o núcleo desse tipo de processo. Aquilo que a Julie colocou na carta, certamente cada um de nós poderia ter tido, já teve talvez no passado e talvez venha a ter no futuro, iguais razões para escrever o mesmo tipo de carta, apenas mudando o contexto. As razões seriam outras. A maneira de expressar talvez fossem outras. Mas o conflito estaria presente porque, no fundo, significa a projeção da condição de ser humano e viver numa situação de conflitos. De minha parte, eu considero que eu ganhei muito neste encontro, porque eu comecei a aceitar mais as divergências no campo intelectual, quando antes eu não aceitava tanto. Por outro lado, é fácil de entender que no convívio com o grupo no qual estive, eu pude realmente praticar uma compreensão profunda da angústia e da aflição no campo emocional que ela expressou com tanta clareza e com tanta emoção. Eu sou um estudioso de cognição. E uma das coisas que nós, na verdade, conhecemos da atividade cognitiva, que essa não é seguramente só racional. Ah, meu Deus, como o cérebro humano, ele funciona com base no emocional.
Esse equilíbrio entre o racional e o emocional é alguma coisa que se pretende, ou tem que se pretender. Quando alguém busca um caminho novo sempre tem desafios novos, porque os caminhos velhos não têm desafios, são muito conhecidos. Os caminhos novos, quem está abrindo um caminho nunca sabe o que vai encontrar pela frente. E é uma aventura cheia de riscos. Há mais segurança em percorrer os caminhos há muito tempo trilhados. Mas não é nesses caminhos que se vão encontrar as respostas que já não foram encontradas pelos muitos que trilharam esses caminhos. É preciso enfrentar a aventura de abrir caminhos novos. Eu acho que em vários momentos aqui neste encontro nós tivemos essa oportunidade. Eu busco, dentro de uma visão científica, encontrar transdisciplinaridade no mundo natural. Ao fazer aquele comentário sobre a alegoria de Duchamp, na verdade eu encontro ali expressa na visão de Duchamp a transdisciplinaridade dentro de uma visão biológica. Porque eu entendo essa leitura, eu faço essa leitura na maneira como uma célula é organizada. Dentro daquilo que o Varela mencionou do bootstrap, que ele chama assim, da maneira como uma célula se organizou. Naquilo que, nos nossos encontros lá na Escola do Futuro, a Maria, o Américo e eu, nós procuramos desenvolver, já há mais de um ano, dentro desse esforço que eu tenho desenvolvido de procurar encontrar na linguagem biológica daquilo que é a natureza. Que critério haveria melhor do que aquilo que é o natural para a gente encontrar aquilo que é a linguagem transdisciplinar naquilo que é? Não daquilo que se pensa, mas daquilo que é. Daquilo que existe, daquilo que é material, que é concreto e que é visível. Não numa equação, não numa abstração matemática, mas aquilo que é, de certa maneira, expresso naquelas figuras geométricas que o Pompeia trouxe, mas que se encontra disperso dentro da heterogeneidade, que é uma característica natural, todos os objetos que estão ali e que têm uma lógica. Aquilo que, repetidas vezes, eu tenho dito nas reuniões lá da Escola do Futuro, que é a lógica da maneira como a natureza foi construída e que é uma lógica transdisciplinar. Da maneira como eu vejo cientificamente a estrutura daquilo que é construído pela natureza, da qual nós fazemos parte. Não, nós somos apenas uma parte. E muito recente daquilo que é a natureza. Esta já existia há muito mais tempo, 4, 5 bilhões de anos. Nós chegamos a muito menos tempo e estamos procurando entender a natureza. Talvez a maneira de a gente ultrapassar os obstáculos e a superação da condição humana seja exatamente a maneira de procurar encontrar de uma avaliação reflexiva, sim, Silvana, uma avaliação reflexiva. Aquilo que seria, digamos, dentro das limitações do humano, buscar nessa convergência, encontrar o outro. Através do afeto, através da emoção. Não da uniformidade do raciocínio. É a maneira mais certa, certamente, das pessoas se desencontrarem. A mais humana é de que a gente estabeleça pontes através de uma via afetiva. Eu ganhei muito com esse encontro. E você, Maria, Vitória e Américo, pode se considerar como realizados, como missionários que são. Os missionários, como disse, têm um papel difícil. Eu sei que não foi fácil para vocês conseguirem, mas vocês conseguiram fixar um ponto importante. É por este caminho que esse movimento tem que avançar. Parabéns. Dans la mesure où il faut essayer d'être intègre à sa parole, pour moi, le voir précède le parler. Je ne pouvais pas parler en voyant des dos. Des dos. Quelques constats de cette réunion.
Le premier point, puisque si j'ai bien compris l'évaluation, il était question des expectatives. C'est un terme que je ne comprends pas trop dans mon langage, mais il me semble que le mot est important. La question est la question du désir. Et je crois que le désir originel de quelque acte que ce soit est tout à fait fondamental. Et que ce désir originel, quand on sait le reconnaître, est souvent originel également dans la plupart des actes qui vont succéder. Quels ont été les motifs pour nous faire venir ici? S'agissait-il de puissance, d'orgueil, de pouvoir, d'argent, pourquoi pas? Je parle au moins pour les experts que nous sommes, qui avons été particulièrement bien payés. S'agit-il de faire un joli voyage dans un superbe pays? S'agit-il de prendre des informations? Et voyez déjà que dans la question du désir se trouvent toutes les frustrations et tous les problèmes ultérieurs. Alors bien évidemment, veuillez m'excuser parce que je vais faire miroir à vos représentations, mais avant tout je tiens à préciser les miennes. Je parle avec mes propres représentations, c'est-à-dire celles du médecin, du thérapeute, qui est confronté tous les jours à la souffrance et à l'ombre. Donc je crois que c'est un point fondamental. Et s'il y a quelque chose d'important, c'est peut-être, autant qu'on puisse, arriver avec le désir avant tout premier de se donner. Parce que si l'on se donne, on peut peut-être un petit peu espérer recevoir. Mais si l'on vient pour prendre, rien ne pourra jamais se passer. Alors, veuillez m'excuser, je ne fais pas de morale en disant ça, mais ça me paraît être des actes fondateurs de toute relation humaine. Pour les simples anecdotes que j'ai pu entendre au niveau épistémologique, le être ou ne pas être, qui m'a beaucoup interpellé aussi, se transforme tout à fait en être et ne pas être, mais il y a un autre niveau épistémologique qui est ni être ni ne pas être. Et je pense que ça mériterait d'être réfléchi. Également, parce que beaucoup de personnes ont fait référence, et ça va un petit peu articuler le reste de ma réflexion, je vais ressaisir le commentaire du médecin avant moi. Au niveau du système cognitif, de la neurophysiologie, il y a, vous le savez tous, 3 cerveaux essentiels qui sont le rhinencéphale, le système limbique et le néocortex. Et au niveau de la phylogénèse, tout le monde le sait, le système limbique, c'est-à-dire la sphère émotionnelle, précède le néocortex, tout comme le voir précède le parler. Ça a été remarquablement bien dit, et on le voit sitôt le nourrisson. Donc effectivement, il faut tenir compte dans l'acte cognitif de l'émotionnel. Et c'est quelque chose qui n'est absolument pas tenu en compte actuellement dans les universités, dans le champ disciplinaire. Et ça va me permettre d'argumenter le bilan que je fais de ces quelques journées. Il y a eu au départ un projet que j'ai senti constructif, avec des informations d'une très grande richesse des uns et des autres. Et puis, comme peut-être que tout l'occulte de l'être humain n'était pas véritablement tenu en compte, eh bien, progressivement, bien évidemment, la nature première revient, les conflits, les frustrations apparaissent. Et c'est absolument inhérent à notre nature humaine. Et le bilan que je faisais en fin de matinée, mais dont j'ai l'habitude, donc n'y voyez bien évidemment aucune critique, c'est dans notre nature humaine. Eh bien, ce bilan, c'était qu'il y avait eu de grands espoirs, et puis des blessures réciproques et multiples. Je crois que si l'on devait faire une enquête ici, toute personne qui s'est engagée d'une façon ou d'une autre a été d'une façon ou d'une autre blessée. Les organisateurs, parce qu'on a toujours à cœur de faire quelque chose de beau, et puis quand on voit qu'il y a des tensions, que les choses se frottent entre elles, ça n'est pas facile. Au niveau des experts, au niveau des frustrations de la part des formateurs, et je pense que toutes ces choses-là étaient à entendre. Le témoignage qui est extrêmement intéressant dans ces situations-là, qui bien sûr se retrouve dans la totalité de notre vie sociale, de notre vie humaine. On est tous dans des situations de conflit. On est tous dans des perversions de la parole. C'est la langue du serpent dont je parlais hier.
La question qui se pose, et c'est justement le grand problème de l'université actuellement et de l'enseignement, et ça a déjà été soulevé, c'est justement la dissociation entre la création intellectuelle, la création du savoir et la réalité humaine. C'est-à-dire un peu comme si la réalité humaine n'était pas tenue en compte dans l'acte de création de savoir. D'un côté, il y a des chercheurs, des scientifiques, des universitaires, et puis de notre côté, il y a la réalité du monde et ses vrais problèmes. Et pour moi, la transdisciplinarité, justement, c'est un immense espoir de créer des ponts, de revenir à un niveau de réalité de l'être humain, et non pas dans une sorte d'abstraction cognitive. Et ce que j'ai pu constater dans la problématique disciplinaire, dans la lutte, n'y voyez bien sûr aucune ambiguïté dans ce mot, dans la lutte des disciplines entre elles pour arriver à se positionner dans leur terrain spécifique et dans la façon dont elles peuvent s'articuler avec une autre discipline. La vérité, à mes yeux, n'est pas tant un problème épistémologique qu'avant tout et surtout une problématique humaine. C'est-à-dire que tant qu'on engage la relation à l'autre, porteur de son ombre, de sa réactivité, de son potentiel de pouvoir, de statut, etc., il n'est pas possible, quelle que soit l'intelligence de la proposition, l'impératif vital par rapport à la vie, etc., il n'est pas possible de trouver de réponse. D'où l'importance à mes yeux, et c'est sans doute mal compris, au moins chez certaines personnes, certains scientifiques, certains universitaires, de réengager l'humain en termes phénoménologiques dans la connaissance. La connaissance n'est pas qu'un savoir intellectuel, c'est une partie intégrante et totale de l'être humain. Sans qu'il n'y ait d'ambiguïté sur la Genèse, le mot hébreu est superbe. Lorsque Dieu dit, il fait. C'est le même mot. Nous aurions à grandement méditer sur cette relation entre le dire et le faire qui ne sont qu'une seule et même chose. Nous disons, mais nous ne faisons pas. Nous sommes dissociés. Donc pour moi, le problème avant tout de la transdisciplinarité dans le choc disciplinaire, c'est avant tout et sans doute un problème d'humanisation de la science, au risque de paraître peut-être choquant. Cette humanisation, j'ai essayé de vous le faire comprendre hier à un niveau peut-être plus théorique et abstrait, c'est vraiment entrer dans la capacité de réciprocité. Mais le problème de la réciprocité, c'est qu'on ne peut pas demander à l'autre de faire l'effort. C'est pour ça qu'il faut venir dans un acte de don. Il faut se donner soi-même au risque de se menacer pour éventuellement que l'autre puisse s'ouvrir. Or, nous sommes souvent dans une situation de défense dans notre vie, c'est-à-dire que nous attendons de l'autre qu'il fasse le premier pas pour peut-être nous engager. Là aussi, il y a quelque chose à renverser dans nos rapports humains, dans nos relations à l'autre. Le dernier point peut-être, parce que je ne vais pas beaucoup, bien sûr, prendre de parole ou de place, c'est donc de pouvoir recomposer la totalité de l'être humain. Parce qu'en fait, c'est la véritable question, d'ailleurs c'est une question éternelle, et c'est le véritable enjeu de notre société. Je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté sur les mots. Je suis désolé, moi je ne suis pas forcément très disciplinaire, justement, j'utilise peut-être des mots qui ne sont pas opportuns, mais dans la définition moins que j'en donne, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est-à-dire, je crois que la totalité de l'être humain, c'est un être humain qui est dans un champ d'épistémologie, de savoir extérieur, sans jugement de valeur de cet extérieur. Nous sommes des êtres extériorisés, nous sommes également des êtres intériorisés. Il y a un intérieur, il y a une sorte de mystique, qu'on en ait conscience ou pas, qu'on soit religieux ou pas. Il y a quelque chose qui nous dépasse et qui quelque part justement articule l'intérieur et l'extérieur et qui est le mystère même de la nature humaine. Je crois qu'on ne peut pas se dissocier de ces trois plans-là, que dans mon jargon, Atoro a raison, j'ai appelé épistémé, mystique et gnose, dans le sens où c'est ce qui me semble le plus adéquat dans au moins les lectures que j'ai pu traverser, pour poser au moins quelque chose que je ressens.
À un autre niveau, pour reprendre peut-être Gaston Pinault, qui est venu au congrès précédent, c'est aussi toute la question de l'autre, le miroir de soi, de l'environnement, c'est-à-dire de l'éco, de l'écologie, de l'environnement extérieur au sens très large, et puis de soi. Qui suis-je ? Et en vérité, c'est une immense question auquel on n'a sans doute jamais la réponse définitive. Donc je crois qu'articuler le tout, c'est articuler tous ces niveaux de l'être, et qu'à partir de là, il peut y avoir du jeu, il peut y avoir de la vie. Et ce qui me semble tout à fait intéressant dans ce qui s'est passé cet après-midi, c'est justement la façon dont les choses évoluent dans le temps. Vous voyez, après les situations de tension, de conflit, de frustration, là, quelque chose se pose, quelque chose redevient vivant. Le corps, même s'il n'a pas été totalement sollicité, s'apaise, les émotions aussi, et la beauté apparaît. Et je crois que ce dont nous avons à témoigner, c'est peut-être le mot final pour moi, c'est que la créativité, la transdisciplinarité, c'est en quelque sorte c'est devenir des créateurs de beauté et d'indécidabilité. Désolé, Américo, mais je refuse de parler. Je dois préciser, je refuse de parler en tant qu'expert. Parce que c'est une contradiction dans les termes. En transdisciplinarité, il n'y a pas de discipline nouvelle qui s'appelle transdisciplinarité. Donc il n'y a pas d'expert strictement parlant de la transdisciplinarité. Il n'y a pas de professeur dans la transdisciplinarité. Donc je refuse de parler en tant qu'expert. Je parlerai en tant que formateur des formateurs. Bon, évidemment, les mots est chargé de sens. Expert, professeur, déjà s'introduit dans notre imaginaire une hiérarchie, une classification, une peur, oui. Alors, et en même temps des ressentiments, bien sûr. Pourquoi pas moi à la place de l'autre? Et ce qui me semble important, c'est de dépasser cette ambiguïté des termes. Ce n'est pas simplement démagogique en disant non, je ne suis pas expert, non, je ne suis pas professeur de transdisciplinarité. Mais pourquoi? Ce n'est pas une démagogie, parce qu'en même temps, il y a quand même une différence entre nous. Importante. Il y a des anciens, il y a des jeunes. Pas dans les sens biologiques, bien entendu. Moi, je me considère très jeune en tant que biologie. Mais en tant que transdisciplinarité, je suis un ancien. Il arrive que j'ai introduit pour la première fois le concept de transdisciplinarité dans les sens nouveaux, dans mon livre, Nous, la particule et le monde, écrit en 1985. Tout de suite après, il y a eu la célèbre conférence de Venise où ces mots ont fait l'apparition pour la première fois sur le plan institutionnel. Avant ce livre, Nous, la particule et le monde, les mots étaient transdisciplinarité, employés d'une manière tout à fait accidentelle, employés d'une manière très ambiguë, employés comme une sorte de support dérivatif de l'inter-multidisciplinarité par une confusion totale. Et ensuite, ça c'est pas pour nous mettre en valeur, nous, ceux qui ont travaillé un peu pour cela, mais quand même, il y a eu pas mal d'efforts, pas mal de sacrifices, il faut bien le dire. Comme disait mon ami, et j'ai adoré son mot, compagnon en physique, Nelson. Bon, il y a eu des efforts, il y a eu des sacrifices, les résistances sont énormes, donc il y a des anciens, il y a des jeunes. Donc il y a quand même une différence dans l'homogénéisation qui fait plaisir à tout le monde, il y a en même temps une homogénéisation dans la différence. C'est toujours la pensée du tiers qu'il faut tenir dans toutes ces choses-là qui ont leur importance psychologique, intellectuelle et autres. Première chose. Deuxième chose, bon, donc je parle en tant que formateur des formateurs. Et en tant que formateur des formateurs, j'ai, je crois, la permission d'exprimer mon opinion. Bon, alors, en comparant avec la première rencontre, eh bien, ce que je vois comme différence par rapport à la première rencontre, c'est une polarité très intéressante d'ailleurs à mes yeux. D'une part, un approfondissement considérable des questions considérables et d'attitude.
Ça, je suis très sensible à l'attitude transdisciplinaire, je reviendrai sur ça. Donc ça, c'est quelque chose de très positif, très charnel, très organique, que je ressens très bien dans toutes les discussions que j'ai eues avec les formateurs des formateurs, avec les formateurs aussi. Mais de l'autre côté, on voit une contradiction qui s'affirme, très puissante, qui s'est manifestée sous différentes formes. Et qui, à mon avis, c'est très positif. Parce que sans cette contradiction, ces conflits, disons, il n'y a pas d'évolution possible. D'une part, une question essentielle a été posée. C'est quoi finalement la transdisciplinarité? Est-ce que c'est la gnose? Je crois que c'est une question très importante, cette polarité qu'on a affirmée, parce que par ces besoins de classification qu'on a toujours, on essaie de mettre quelque part la transdisciplinarité. Or, la transdisciplinarité est nulle part, parce qu'elle est partout. Bon. Donc, dans ce sens-là, c'était très intéressant. D'autre part, une contradiction très importante, j'ai mes espions à moi qui m'informent de tous les groupes. Bon, j'ai eu des échos. Une polarité très importante entre les défenseurs de la science exacte, c'est-à-dire physique ou mathématique, et ceux qui étaient de l'autre côté de l'amour, des partages, des sentiments, enfin, bien sûr, vous savez tout le reste. C'est très, très important, à mon avis, c'est très positif. Mais ça pose un problème. Quel est le problème? Je crois que en langage des tiers, pour donner une illustration vivante, et je ne ferai que ça dans ma petite prise de parole là, illustration vivante du tiers, c'est que c'est le tiers inclus. Je crois que dans les mouvements, dans les processus de ces trans, il y a comme 3 étapes, 2 déjà parcourues, je crois. Première étape, première rencontre, l'affirmation. On commence, on affirme ce que c'est la transdisciplinarité, enthousiasme, etc. Deuxième étape, cette année, on approfondit bien sûr, mais on ouvre les contradictoires, ce qui est tout à fait normal. Donc on est dans un splendide non-A. Splendide. C'est incarné, c'est assez extraordinaire. Et je dois dire que ça me plaît parce que je les vois, quoi. Comme toi tu vois tes choses, moi je vois mes choses, hein, c'est comme ça. Bon, alors le défi énorme, c'est le tiers. Donc c'est la 3e rencontre. Pourquoi? Parce que soit vous intégrez tout ça, soit alors vous allez vous balancer à l'infini entre les A et non-A. Hein? C'est-à-dire vous avez retrouvé des conflits, ensuite vous avez amélioré les choses et vous allez dans l'affirmation, ensuite à nouveau dans les conflits. Comment on fait les passages? Je n'ai pas de recette, bien sûr, même si je me proclame un ancien. Mais je crois qu'il y a des voies. La première voie, c'est le langage. C'est-à-dire, on parle beaucoup du langage transdisciplinaire et beaucoup de gens s'imaginent tout de suite, selon l'ancienne formule disciplinaire, qu'on va avoir un dictionnaire, on va écrire les mots nouveaux de la transdisciplinarité. Bon, je peux vous dévoiler ce que j'ai en tête quand je parle de langage transdisciplinaire, parce que c'est moi qui l'a parlé pour la première fois, des translangages. Bon, ce que j'ai en tête, c'est un langage qui ne triche pas. Qui ne triche pas par rapport à ce que Patrick disait tout à l'heure, c'est l'aspect intégral humain. Comment on triche d'habitude? Sans vouloir. C'est nos tricheurs, je veux dire, nous sommes tous des tricheurs. À vrai dire, hein, on triche tout le temps. Comment on triche? Ben, on triche par la pensée. C'est clair qu'à un moment donné, quand on parle, etc., on se laisse aller, on triche, on ment. C'est du mensonge. D'ailleurs, mensonge et mental a extrait la même racine en latin. Hein? C'est du mensonge. Mais on peut mentir aussi par les sentiments. C'est-à-dire, supposez maintenant qu'on est tous, on s'embrasse, hein, on est très bien, les sentiments, on fait une sorte de show comme on fait en Californie, un type nouvel âge, etc. On est tous très bien, on est content, on va dire « Oh, merci Américo, merci Maria, merci Victoria, c'était splendide, c'était extraordinaire. » On a partagé des moments formidables. C'est de la tricherie. C'est la tricherie par les sentiments. Bon, il peut y avoir une tricherie aussi par les corps. Hein, on peut jouer un peu avec les corps, la séduction, la danse, etc. On peut tricher. Quelle est la manière, à mon sens, et pas seulement à mon sens, j'ai des prédécesseurs dans ça, de ne pas tricher. Ces nouveaux langages dont je parle. C'est au moment quand je parle maintenant, essayer de me placer
En même temps, dans ce que je dis, c'est la tête qui le dit, bien sûr, dans ce que je ressens profondément, et en même temps, quelle est la situation, la position, l'intervention de mon corps. Si j'ai fait ça, je vous assure, essayez-le, c'est quelque chose qui est sans faute, ça ne triche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de nouvelle intelligence qui apparaît, d'équilibre entre les trois, qui fait que les sentiments corrigent les tricheries de la tête, la tête corrige les tricheries du sentiment, etc. Et on a eu ce soir un exemple magnifique de ça. C'est pas pour te faire plaisir, Nelson, mais spontanément. Et d'ailleurs, tu as voulu parler pour une deuxième fois. Et pour moi, c'était extraordinaire parce que j'ai ressenti qu'au moment quand tu parlais, ce nouveau langage était là. Hein, c'est pas pour te faire plaisir, mais j'ai ressenti ça profondément. Et pour moi, c'est un événement. Parce que c'est ça qu'on cherche. Nous sommes des chercheurs, tout d'abord. Et il faut se rendre compte que c'est quelque chose de très difficile à faire. Si on veut le faire, ça ne marche pas. Il faut l'essayer, l'expérimenter pour que ça marche. Ça, c'est une chose. À propos de ça, je dois dire une chose, je regrette vivement que cette séance soit faite à la fin de la rencontre. Pour moi, c'est la séance la plus intéressante. Hein? Or, nous sommes ici, même pas la moitié des participants. Bon, du point de vue logique, bien entendu, une séance d'intégration, des conclusions doit être à la fin d'une rencontre. C'est le stéréotype de toute rencontre. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer de mettre une séance comme ça au milieu de la rencontre d'intégration, ou par exemple, je ne sais pas, c'est une première idée qui me vient, de faire une séance, une demi-journée par exemple, que des questions. C'est-à-dire s'habituer à poser, formuler des questions et répondre à des questions par des questions. C'est un apprentissage extraordinaire. Parce que quand on veut affirmer, on triche. C'est inévitable. Quand on pose la question, on ne peut pas tricher si on est honnête à soi-même, si on ne croit pas qu'on a déjà la réponse. Bon, c'est une petite piste technique que je vous donne. Bon, et suggestion. La même polarité est apparue, et c'est normal, entre la forme de la rencontre, qui parfois avait tout à fait la forme d'une rencontre habituelle. Speakers, keynote speakers, interventions, participants, etc. Et l'autre côté qui était le défoulement. Donc les deux polarités sont apparues, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Pour 3 jours, c'est fabuleux que ça peut se passer comme ça. Donc, moi je prends du côté positif tout ça. Hein. Donc, je crois qu'il faut passer là aussi au tiers, pour la 3e rencontre, c'est-à-dire chercher vraiment le tiers dans l'intégration de ces deux aspects contradictoires, la forme qui est peut-être ajustée, pas nier, pas passer en anarchie, on ne peut pas, ça sera détruire la transdisciplinarité, passer dans l'anarchie. Bon. Ça c'est une chose, et à propos du langage, il y a aussi un côté qui est très important. Dès qu'on cherche le tiers, l'humour apparaît. Et je crois que l'humour est très important dans notre langage transdisciplinaire. L'humour, c'est-à-dire rire. Mais rire sincèrement, c'est pas se moquer de l'autre, c'est simplement rire un peu de sa propre ignorance, parce que finalement c'est de ça qu'il s'agit. Et quand on trouve ça, c'est déjà une clé extraordinaire. Rire de sa propre ignorance. Mais pour faire ça, quel chemin? Bon. Et voilà, donc c'est un peu ça que je vous livre comme réflexion sur ce que je ressens de cette rencontre. Je me pose des questions sur l'avenir du C-Trans, parce que passer l'état T, c'est pas évident du tout. Mais j'ai confiance parce que, pourquoi? Je vais vous dire, pas parce que j'aime Maria, Vittoria, Americo, ça je le connais depuis longtemps, tous les trois, c'est quelque chose, tous les trois sont très proches de mon cœur. La question n'est pas là. La question c'est que je les vois vraiment comme un partenaire. Je crois que c'est pas par accident, je ne sais pas si vous avez pensé à ça, de vous mettre à 3. C'est quand même assez extraordinaire quand on les regarde à l'œuvre, les 3, très différents entre eux, et en même temps, vraiment, en harmonie totale l'un avec l'autre. Tel que moi je vois l'Éternel en question, je vois Maria qui apparaît toujours comme l'affirmation, comme les A,
je vois toujours Vittoria qui introduit un peu de perturbation, de questionnement, etc. Les non-A, je vois Americo qui, avec son sérieux, sa rigueur, apparaît comme l'état T. Bien sûr que les rôles peuvent changer dans ces rôles de tiers. Et c'est parce qu'ils sont à 3, pas à 2, pas à 4, pas à 5, qu'à mon avis, l'avenir est assuré. Voilà. Je vais essayer de ne pas tricher. Non, c'est pas nécessaire. Bon, en catalan, si vous voulez. En roumain catalan. Bon. D'abord, je dirais que, je dis sincèrement, je ne suis pas venu avec... je suis venu avec aucune expectative, parce que j'ai toujours eu du mal à avoir des expectatives, non? Peut-être c'est mon côté chaotique intérieur qui m'empêche de préciser des expectatives. Ce qui n'empêche pas de dire que je suis venu avec beaucoup, non d'espoir, mais des espérances, non? Qui n'est pas des expectatives. Je ne sais pas si on peut traduire ça dans d'autres langues, mais de l'espoir, des espérances, non? Qui est toujours ouvert et non défini. Dans ce sens, je n'ai pas eu aucune expectative qui a été, disons, non atteinte. Et si je devrais définir comment j'ai vécu ça, je dirais, ce matin, je me suis réveillé, oui, bon, comme chaque matin, ça c'est pas nouveau. Et moi j'étais fâché ce matin. J'étais fâché auprès de mon maître Panikkar. J'étais fâché auprès de Basarab. J'étais pas fâché auprès de Vittoria. J'étais fâché auprès de Maria. J'étais fâché auprès d'Americo. Et c'est très simple. J'ai un idéal dans la vie, qui est d'être un idéal, qui est d'être paresseux. Je suis un grand paresseux. Vraiment, je vous le dis sincèrement. Mon idéal dans la vie, c'est de ne rien foutre. De voir les choses passer, d'être assis, de respirer, de manger, vraiment, de dormir. Alors, tout d'un coup, j'ai eu envie de fermer la lumière et me recoucher à nouveau. Mais pourquoi? Parce que vous m'avez piégé. Jusqu'au présent, à travers Basarab de lecture, de transdisciplinarité, je la maîtrisais à distance, en disant, bon, tu vas rester là, mais va foutre le bordel, excusez-moi l'expression. J'ai assez de travail déjà qui m'empêche d'être paresseux. Si en plus ça va s'approcher, je suis foutu. Mais c'est ça qui s'est passé. Alors, on dirait que plus je vais atteindre mon idéal, plus il me fuit comme dans l'horizon. Il n'y a plus de retour pour moi possible en arrière. Et en quelque part, c'est dommage parce que c'est plus de travail. Je ne peux rien y faire. Mais vous m'avez eu, vraiment. Mais moi, je ne le savais pas. Désolé. Moi aussi. Bon, ce que je raconte un peu en blague, en quelque part, je n'étais pas fâché, j'étais plutôt fâché après moi d'être assez idiot de ne pas me rendre compte de tout ça. C'est ma faute ou ma responsabilité en quelque part, mais que j'assume paradoxalement, si vous voulez, parce qu'au fond, au-delà de mon idéal de paresse, je sais que j'ai des choses à faire, mais mon angoisse, c'est si j'ai assez de travail déjà qui m'attend au retour, où est-ce que je vais mettre tout ça maintenant? Non, je me vois déjà en train d'angoisser face à mon agenda, à mon ordinateur. Je ne sais pas, en tout cas, il va se faire de quelque façon, non? Mais je ne sais pas comment. Et vraiment, depuis les 4 ans plutôt, je dirais que j'ai commencé à entendre parler et à réfléchir sur transdisciplinarité, à me questionner des choses, à être questionné, à vouloir la questionner aussi. J'ai ressenti le besoin de tendre des passerelles, plus que des ponts, j'aime mieux l'expression des passerelles, avec tout ce qui est le centre de ma vie, de mon travail, mais de ma vie vraiment à niveau vital.
dans le monde du pluralisme, de la diversité culturelle, parce que sans savoir comment exactement, je vois qu'il y a des ponts, des passerelles à établir. J'ai plus d'interrogations que de réponses à mes interrogations, bien sûr, mais ce que j'ai repoussé depuis 4 ans, maintenant, vous m'avez eu, je ne peux plus le repousser. Bon, je prends le défi, même si j'ai la trouille, qu'on dirait en français. Non, j'ai vraiment peur de, pas autant de faillir à la tâche ou non, ça c'est pas très important en soi, comme d'être pris par trop de densité que mon être ne pourrait pas assumer. Bon, je vais essayer d'être sage et mesuré, comme bon méditerranéen, mais espérons que je réussirai. Et finalement, je voudrais aussi, je ne voudrais pas que ce soit une réflexion morale, c'est pas mon genre, mais quand même, je voudrais partager avec vous. On a tous à apprendre, certainement, surtout à désapprendre des vices chargés d'une grande inertie de la façon qu'on a été tous formés, soit dans les champs universitaires ou pas, qui font qu'on confond parfois, moi aussi. C'est aussi de l'expérience personnelle que je parle, c'est pas autant en regardant ce qui a pu se passer, de ne pas pouvoir faire la différence entre la passion de conviction qui est nécessaire, et pauvre lui ou pauvre elle qui n'aurait pas la conviction, la passion de ses convictions, trouver l'équilibre entre ces pôles-là, nécessaire, je ne les critique pas, j'en ai des convictions et des passions, vous le savez. Et si vous ne le savez pas, je vous le dis. Et en même temps, la liberté intérieure en relation à ses convictions. Où elle est tiers dans ce cas, je pense qu'il est un peu dans le silence, dans la capacité d'un silence. Et je dirais en ce sens que je pense que ce nouveau langage, pas seulement, mais surtout passe par le silence. Un silence d'abord intérieur, pour que les choses se replacent, en sachant surtout qu'il faut du temps pour laisser que les choses prennent leur place. Ne tombons pas dans les pièges de l'accélération. On brise tout. C'est comme un éléphant qui rentre dans un magasin de porcelaine chinoise. Il peut faire ce qu'il voudra, mais c'est sûr qu'il va casser des choses. On ne peut pas faire autrement. Imaginez-vous un éléphant avec sa queue comme ça, ses oreilles, il va casser de la porcelaine. On casserait la porcelaine. Alors, le langage, pas seulement, mais aussi, passe par le silence. Et assumer ce silence qui parle. Le silence parle. Et je dirais que c'est aussi le silence qui est la passerelle entre le voir et le parler. Et la parole, qui est surtout de la parole parlée, ne peut pas surgir sans silence. Ils sont deux faces de la même monnaie. C'est une relation dynamique. Et bon, là, je m'arrête. Speaking of being tricky, he grabs the microphone and then gives it to me. I gained weight at this conference. On two levels. I ate far too much. And the conversation during the meals was really wonderful. Eu vou falar português por aqui, pode ser? Então,
Eu falo em português aqui. I will translate a couple of sentences at a time because she's speaking French from there and I'll speak Portuguese from here, okay? Ele até agora disse que ele ganhou muito peso aqui, que ele comeu demais e que uma das primeiras coisas que ele ganhou foi peso. I translated what you said. But there's another kind of weight that I gained here that has to do with a recognition of how difficult the work will be. Mas tem outro tipo de peso que eu ganhei aqui, que é o reconhecimento do peso que vai ser aquilo que eu adquiri aqui. And how important it is to expand the friendships that developed here as quickly as possible. E como é importante desenvolver as amizades que brotaram aqui o mais depressa possível numa rede expandida. In such a way that local communities trying to come to terms with the ways in which transdisciplinary perspectives can perform powerful work to make the world better. De maneira a que pequenas comunidades possam fazer grandes esforços em poder se comunicar para melhorar as condições do mundo. I was totally surprised to be invited here in the first place. A minha surpresa de ter sido convidado aqui foi total. And have really felt blessed to have been able to come here. E me senti abençoado de poder ter vindo. But I also feel blessed Mas também me sinto abençoado. I've thought of myself in a kind of Hermes role. Porque me considerei um pouco no papel de Hermes. Where I will serve to speak my mind about my research, about my feelings about solving problems from a transdisciplinary perspective. Poderei falar sobre o que eu quiser no meu campo, falando a partir de uma abordagem transdisciplinar, enquanto que eu represento pessoas que também fazem coisas semelhantes, chamando isso de outros nomes. And of which there is a temporary gap between e onde há the communication uma lacuna temporária de comunicação this group and the communication that I have with my network in the States, and I want to be able to serve as Hermes serve as a two-way messenger to now link the groups together. Então eu quero ser como Hermes, que funciona em duas comunidades, em duas passagens ao mesmo tempo. And from a greater range and wealth of experience, both human and in terms of our disciplinary orientations. Então quero poder funcionar como Hermes nessa minha dupla capacidade de poder falar com as duas comunidades dentro de cada possibilidade e capacidade das disciplinas. I think it's hard when people don't know that other people exist and to have to work in a vacuum. There are no members, maybe one member of my organization from South America. One. Talvez tenha só uma pessoa que seja membro da minha organização na América do Sul. Então, é muito difícil a gente se comunicar com poucas pessoas. But if I could refer to the world of the academy for a second and to suggest a model for how to proceed. Se eu puder falar do mundo da economia e sugerir um modelo de como seguir adiante, it would be to look at
the careers of people in what we now call cognitive science. Seria olhar para o modelo das carreiras do pessoal das ciências que agora chamamos de cognitivas. I think we all could agree that the work being done in the field of cognitive science has had an enormous impact on our lives. Acho que podemos dizer que esse campo das ciências cognitivas From brain science to neural networks enorme na vida to cotidiana, understanding the large-scale behavior of populations, and to understanding the possibility of machines being capable of learning on their own and linking together with other machines and so on and so on. etc. And the fact that this field has had an enormous impact philosophically and ethically through figures like Edwin Hutchins and Francisco Varela and Umberto Maturana, among others. But if E we todo o think progresso que foi feito à base dos ensinamentos de Maturana, Hutchins e Varela. If we think about how the discipline of cognitive science emerged, Se nós pensarmos em como emergiu, como apareceu a disciplina das ciências cognitivas, it emerged spontaneously and in fits and starts with people who were working in isolation, in separate disciplines, without any real logical reason for associating with each other. apareceu espontaneamente por surtos em diferentes áreas, individualmente, em pessoas ou com pessoas que não tinham nenhum motivo específico para estarem trabalhando naqueles campos. Linguistics, philosophy of mind. A linguística, a filosofia da mente. Artificial intelligence. Inteligência artificial. Computer science. Ciência da computação. Cognitive psychology. Psicologia cognitiva. Philosophy of science. Filosofia da ciência. Philosophy of mind. E da mente. It goes on and on. E continua. These people were coming to the same sets of questions from completely different areas. Essas pessoas chegavam ao mesmo conjunto de perguntas vindo de áreas diferentes. They came together in small groups and gradually aggregated with other groups in order to address the same kinds of questions by actually combining the languages. Essas pessoas vinham de lugares diferentes e foram se aglutinando pouco a pouco de campos diferentes e abordando, chegando às mesmas perguntas e abordando os problemas a partir de diferentes direções. Maintaining the integrity of the individual disciplines, mantendo a integridade das disciplinas individuais, but attacking problems such as understanding self-organization, mas entendendo problemas como a auto-organização, as a phenomenon that is capable of powerful work that can solve problems in a whole range of areas, and including in the areas of understanding human life, as Varela's philosophical and ethical writings point to. Os escritos filosóficos e éticos de Varela. So while transdisciplinarity is a name and a name of an organization, apesar de ter ser nome de uma organização, nós podemos olhar for models in the behavior of other moments comportamento de outros momentos in the history of collaborative learning, na história da aprendizagem in order to give ourselves a leg up and to work more quickly. Para nos permitir uma alavancagem para cima e poder trabalhar emergent properties paradigm e é o paradigma das propriedades emergentes das ciências cognitivas that enables us very practically to think about constructing computer pensar praticamente na construção de ambientes de computador to simply foster the conversation that we've had immediately and to sustain it over the course of the next year.
para So abrigar a conversa we que don't nós tivemos agora e have mantê-la, to sustentá-la exist até o ano que vem, separately ou from até a each próxima other. reunião. Não temos que existir We separadamente uns don't dos have to outros. work in a vacuum Não temos que trabalhar no vácuo, separate from each other. separados uns dos outros. And I know lots of people that are enormously sympathetic to the project of this group and would love to help develop it across disciplines, especially across cultures. Eu conheço muitas pessoas muito interessadas que poderiam And ajudar so the nesse first desenvolvimento. sparks that flew when vocabularies reached a point where there was a click and a lack of fit at that particular historical moment in the interaction of people here, we should not at all be concerned about that. Vocês não deveriam se preocupar quando as primeiras faíscas entre as palavras de várias pessoas aqui apareceu, porque a energia emocional que se desprende dessas faíscas é o sinal de um lugar que tornou-se visível e onde há espaço para trabalho. There's a lot at stake. I think we all realize that, and it is muita coisa em jogo. Todos a nós question. sabemos disso. I think of survival. I think most of us in here would suggest that. So that let me keep my let me just stop there and to express my appreciation for inviting me here and to letting me share my work and to listen to the work of you all. Thank you. E muito obrigado por terem me convidado e me permitido que eu mostrasse meu trabalho e ouvisse o trabalho dos colegas. Looks like we're going to be able to leave the last word for our guardian angel. Parece que a última palavra vai ser do anjo da guarda. As Nelson. Could we just thank our translators for a marvelous job also. I was thinking of her as the guardian angel for us Americans. Sorry, let me just interrupt. If we could just express our appreciation for the work of the translators who have been working enormous hours for translators way beyond the call of duty and have helped to build bridges for us. They have done an absolutely astonishing job at keeping misunderstandings to a minimum and fostering our conversation with great amount of effort and heart. Here, here. Nelson, notice that I'm an American pragmatist. I'll be plain and direct. Like Augusti, I'm really very lazy. My motto is adopted from Samuel Beckett. All I really want to do is sit on my ass, fart, and read Dante. Just a minute, let me translate. Ele diz que, assim como o colega tem como modelo a preguiça, ele tem como modelo Samuel Beckett, cujo ideal seria ficar sentado, desculpem a palavra, mas eu vou ser obrigada a repetir, peidar e ler Dante. But fortunately, Americo and Vittoria and Maria have gotten me to work here much more than I had anticipated, fortunately. I want to come... Felizmente, a Maria, a Vitória e o Américo me fizeram vir aqui e trabalhar bastante. Fortunately for me. Anyway. Felizmente para mim. I want to be plain and direct and quick. I want to say a few words of self-criticism from the point of view of the experts. This is just criticizing myself, and then a few words of gratitude.
Então, primeiro, eu gostaria de ser muito claro e direto e rápido. Então, algumas palavras de autocrítica do ponto de vista de um expert. Essas são palavras que eu dirijo a mim mesmo e depois eu quero falar sobre alguns agradecimentos. It's my personal opinion that the experts were much too long and much too abstract. A minha opinião pessoal é que os experts foram muito alongados, se demoraram muito nas suas apresentações. Abstract. E muito abstratos demais. And me first of all. E eu em primeiro lugar. And for what it's worth, I think that the use of the expert knowledge, this wonderful group of folks, was not as effective as it could have been for that reason. E por esse motivo, a utilização dessas ideias por esse grupo não pôde ser tão bem utilizado como ele poderia ter sido. It would be my suggestion, therefore, to circulate the papers in advance and then segregate the meeting time for discussion. Então, a minha opinião seria circular os trabalhos por escrito com antecedência e reservar o espaço da reunião para debates. I agree with Basarab that we're all experts here, and that I find that one of the most remarkable things about this event is how much that there's it was certainly not conceptualized to be, and certainly didn't end up being top-down expert. Eu concordo com Basarab, que diz que nós todos aqui somos peritos, e essa reunião ela não foi configurada para funcionar de uma forma hierárquica de cima para baixo. Everybody's an expert here in their own fields. The remarkable thing for me is being able to be exposed to and transformed by such remarkable, serious and experienced people from many countries and many walks of life. Nós somos todos peritos aqui, e o que é fantástico para mim é poder ser transformado a partir do que eu ouço de tantos campos diferentes e de tantos peritos, cada um no seu campo. There are many moments from this week that I will never forget. Há muitos momentos desta semana que eu jamais esquecerei. I have really been very moved by being here. Sorry. Used to this, yeah. Eu fico muito emocionado por estar aqui, ou por ter estado aqui. If I have one regret, it's that I wasn't able to get to know everyone, and there might be another suggestion there that there might be some form in which we could, if you have another meeting, that there be some way in which everybody could ensure that they'd have time with each other. Se eu puder dizer mais uma coisa, eu sinto muito não poder ter conhecido alguns de vocês mais de perto. E aí fica uma sugestão para uma próxima reunião de que haja mais tempo para esses contatos individuais. I'm a slow learner. Eu aprendo devagar, ele diz. And it takes me a long time to absorb as much as I am coming away from this experience with. E vai demorar muito tempo para eu absorver o que eu vi e ouvi aqui durante esta conferência. It seems to me that just to return to the first point, that in some ways the least important phenomenon here, in my experience, is the expert knowledge. Na minha opinião, depois de ter atravessado esses dias, me parece que o fenômeno menos importante aqui é o conhecimento dos experts. And the most powerful and transforming dimension is the open and really, for me, moving interaction between people who are committed to change and growth and how do we put it, more knowledge. E para mim o que tem mais valor é o intercâmbio, a troca muito frutífera entre as pessoas num nível pessoal, emocional, que isso poderia ser uma grande aprendizagem e que gera muito conhecimento.
once again, I just want to thank our three gracious hosts and everyone here that I've met who have been so wonderful to me during my visit. And I'm hoping to be able to stay in touch with all of you. Muito obrigada novamente pelos nossos 3 anfitriões que nos receberam tão graciosamente e eu espero poder manter contato com todos vocês. Obrigada. Merveilleusement. Et donc je ne vais pas vous ajouter grand-chose et je vais être très très rapide. Et je crois que pour le tiers inclus, je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un jour, ça se passe évidemment au Japon, un grand maître zen. Et ce maître zen intriguait beaucoup le shogun, le premier ministre du Japon. Et donc il désire le voir. Et il va voir ce maître zen et il lui dit, écoutez, dites-moi quelle est la différence entre l'enfer et le paradis. Alors, le maître zen le regarde, n'est-ce pas? Le shogun, c'est quand même, dans ce temps, un homme tout-puissant. Et il lui dit, mais tu vois bien, tu es shogun, tu es tout-puissant, mais tu es un homme cruel, tu es un homme sans foi ni loi, tu massacres les gens, tu ne vaux rien, etc., etc. Et il commence à l'insulter de plus belle. Alors le shogun, n'en pouvant plus, tire son sabre de samouraï et s'avance contre le moine zen qui continue à l'insulter. Et le moine zen recule, recule, recule. Et à un moment donné, il se trouve vers le mur. À ce moment-là, le shogun lève son sabre pour le frapper. Et le moine zen lui arrête le bras, comme ça. Et lui dit, ça, c'est l'enfer. Et comme l'autre a une légère suspension, il dit, ça, c'est le paradis. Entre l'enfer et le paradis, il y a un fil. Et je pense que ça, c'est le tiers inclus. Une fois que nous avons compris la différence qu'entre l'enfer et le paradis, entre le visible et l'invisible, il y a un fil aussi épais que nos cheveux, eh bien, nous aurons inclus l'intégration et les contradictoires et toutes choses. Et je crois que nous serons toujours heureux d'être ensemble. Merci. Ah, não vai. Não vai, pois é. Isso mesmo, tem que ser. Fala primeiro, Maria. Meu Deus do céu. Bom, tanta coisa foi vivida esses dias aqui. Nessas últimas 2 horas, tantas coisas foram ditas que praticamente resumiu as experiências vividas. Mas eu queria dizer poucas coisas. Uma se refere ao fato de que nós nomeamos esses encontros catalisadores. Isso é um encontro catalisador. E esse nome é muito importante, catalisador. A ideia que a gente tinha, ou talvez o desejo, a esperança que a gente tinha, é que isso fosse um momento de concentração. Concentração de troca, concentração de novas ideias, concentração de demonstração de trabalhos já realizados e que cada um saísse daqui depois de ter depositado aqui um pouco da sua forma concentrada, quer dizer, e que levasse daqui muitas, pensando em termos assim de essências, né, essências de perfume, que cada um levasse aqui muitas essências para depois fazer as suas misturas nos seus ambientes e poder espalhar essa fragrância. Então, eu acho que senti também muitos conflitos, mas não tive nenhuma aflição específica de que eles precisavam ser realmente resolvidos, porque era impossível atender
a necessidade de expressão de tantos. Nesse momento tão pouco, o tempo era muito pouco. E mesmo tendo aumentado o tempo do encontro em relação ao encontro catalisador anterior, o tempo não foi suficiente. Mas o tempo não foi suficiente só na forma, porque eu acredito que o trabalho foi cumprido e a expressão de todos também aconteceu. E que as frustrações das não expressões, elas realmente não são tão cabais. Elas vão ter tempo de serem trabalhadas e elaboradas e expressas. Então, essa noção de concentração, de catalisador e de essência, eu acho que me tranquilizou o coração quando eu realmente pensei o encontro catalisador assim. A outra coisa é um agradecimento para todos os, eu vou chamar agora, formadores, depois de tudo que foi dito aqui, formadores convidados do exterior. Eu fiquei muito feliz com o trabalho que vocês tiveram e puderam compartilhar com a gente. É muito importante, porque isso é um material que vai ter uma repercussão muito grande, não só para essas pessoas que estão aqui. Isso vai ter uma expansão e vai abrir muitos portais. E vocês não podem imaginar, eu antevejo esse rizoma que vai acontecer. E é muito grande isso, e é muito grande. E isso eu também nem me preocupo com o tamanho que isso vai ter, porque foi uma quantidade muito intensa e profunda de qualidade foi depositada aqui nesses tão poucos dias. A outra coisa que também eu fiquei contente, em vários momentos aqui, foi de ver assim, puxa vida, nessa terra tão bonita, né, que a gente vive, e pensando nesse globo invertido que ele mostrou, eu falei assim, puxa, que maravilha poder ter expressões, porque são expressões diferentes dos convidados que vieram dos Estados Unidos, são expressões diferentes desses que vieram da Europa, e como também é diferente a expressão da gente que está aqui nesse outro pedaço do planeta. E eu senti assim, muitas vezes eu senti assim, puxa, é só se a gente dar uma outra comida disso daqui. Porque eu senti a beleza dessas expressões e eu senti também a pobreza de cada uma dessas expressões. Eu estou falando, como que se a gente se reduz a um só jeito, o nosso jeito também é muito pequeno. O nosso jeito como brasileiro, se a gente se reduz ao jeito, vamos dizer, da expressão dos amigos que vieram da Europa, também é pequena. Se reduz aos amigos dos Estados Unidos, também é pequena. E eu senti assim, que coisa maravilhosa, que se realmente a gente pudesse se deleitar dessa beleza que a gente tem diferença mesmo. Não é à toa, eu acho, que a gente, num nível de expressão, num nível de expressão, e como é bom ter essa diferença desse nível de expressão, são cores diferentes, né? E ao mesmo tempo eu pensei, meu Deus do céu, é só se a gente tocar essa transdisciplinaridade, se a gente tocar esse espaço mesmo, que a gente vai poder desfrutar da maravilha dessas identidades. E eu
eu senti assim, que eu fiquei muito contente. Eu falei, poxa, cada encontro tem realmente que ter gente de outros países, gente talvez na próxima vez do Oriente, da África, da onde, porque a gente precisa começar a circular. Para a gente circular também transdisciplinarmente, nós precisamos saber que isso é muito bom, é realmente muito bom. E eu acho que o exercício da transdisciplinaridade, para que ele ocorra e que a gente realmente se alce a esse nível de, na verdade, do eu sou, a gente precisa saber dos cheiros e dos sabores dessas várias expressões. A outra coisa, foram tantos os portais que foram abertos nesse encontro catalisador, que eu sinto assim, meu Deus do céu, vamos ter que priorizar, porque vai ser, temos que priorizar, porque não é impossível fazer tudo o que se apresentou como possibilidade de ações, né? E de reflexões. E daí também senti, são tantas pessoas já que estão aqui, e cada um desses formadores são multiplicadores, e então eu acho que cada essência que foi deixada aqui vai poder ser usada por tantos e de tantas formas, que cada um vai priorizar segundo o seu dom, segundo a sua natureza, segundo a sua missão, diria, já que se falou em missão aqui. A outra coisa que, para finalizar, eu queria dizer o seguinte. Na verdade, eu vejo assim que num dado momento aqui das falas, me veio a ideia de que a transdisciplinaridade era um patrimônio da humanidade. Porque a gente fala muito de preservar, né? Sei lá, se preserva floresta, se preserva igrejas, se preserva cascatas, se preserva como patrimônio da humanidade. E daí eu senti, puxa, num nível de realidade, esses patrimônios da humanidade são realmente importantes, né? Mas eu fiquei pensando, puxa, a gente tem um patrimônio da humanidade em outros níveis de realidade também, e que precisam ser visitados, precisam ser protegidos, precisam se tornar conhecidos, né? E daí, ainda vendo durante esse tempo todo, seja esse patrimônio expresso pelos, sei lá, pela biologia, ou pela física, ou que leve, ou pela arte, ou sei lá, mas pelos livros sagrados, né? Quer dizer, os livros sagrados, eles não são mais propriedade de ninguém. Eles são patrimônio da humanidade. Quer dizer, eu sinto assim, tem tanta coisa para a gente pensar como realmente esses vários patrimônios da humanidade. E então, queria agradecer todos que estão aqui e que os outros que estão presentes também, apesar de que já se foram, porque sem essa reunião, isso também não teria sido possível. E também não me preocupei que tinham tão poucos aqui na finalização do encontro, porque eu acho que as coisas precisam ter espaço para acontecer. E existiu um espaço para que essa finalmente acontecesse. Isso daqui já aconteceu, então, tá aqui agora. E é isso que essa avaliação final que aconteceu aqui, ela vai ser propagada de alguma forma. Não só pela gravação que foi feita, o registro está aí, mas eu acredito que uma vez que as coisas são proferidas, elas, como diz um poema do Rumi,
ela te profere. E eu acho que as coisas aqui já foram, muitas coisas foram proferidas. Então, que assim seja. Na verdade, eu antes de começar todo esse processo da tarde, eu tinha algumas coisas que eu pretendia falar. Porque a gente chegou aqui num momento muito diferente do momento em que a gente está agora. Havia ainda muitos conflitos e nós tentamos, os coordenadores, gerir da melhor maneira mesmo. Todos eles, pelo menos todos os que nós pudemos perceber. É lógico que as nossas competências e os nossos olhares são limitados. E eu vejo que nós três, os CETRANS, enfim, nós vamos ter bastante problemas nos próximos meses. Porque a maioria das pessoas já não está aqui. E se elas tivessem, elas poderiam ter se beneficiado dessa mudança do olhar. Mas muitas delas que estavam no momento de conflito partiram. E elas partiram em conflito. E o conflito delas vai vir sobre nós. Não tem problema. É a vida. E a vida é bela. Mas se essas pessoas estivessem aqui, eu ia dizer para elas, eu estou dizendo de algum modo, e em algum lugar eu espero que elas escutem, que nós tentamos escutá-las. Nós tentamos nos colocar no lugar delas. Às vezes nós não conseguimos. Às vezes porque era muita coisa para fazer. Eram muitos conflitos, muita ação também, muita reflexão. Às vezes porque a gente é o que a gente pode ser, é no limite do nosso ser. Mas nós tentamos, sinceramente, nos colocar no lugar de cada um. Tentamos. Eu não sei se a maioria dessas pessoas tentou fazer a mesma coisa. Eu acho que não. A maioria delas olhou só para si, não olhou nem para nós, coordenadores, nem para os experts, nem para os formadores convidados de fora. E eles não tentaram se colocar no lugar dos outros. Porque muitos desses que saíram em conflito são pessoas que não compreenderam a nossa postura, que pediram coisas e que exigiram tais e outras, mas que quando nós estivemos o ano todo presentes para elas, para que elas se colocassem, participassem, se expressassem, a maioria dessas pessoas nunca esteve presente. Realmente, para ajudar, elas não estavam lá. Mas no momento da crítica, elas queriam ter toda a possibilidade de criticar. É compreensível, não é que eu compreendo perfeitamente. Isso é extremamente humano. Qualquer um de nós vai fazer bobagens como essa também.
Mas se elas talvez estivessem aqui agora, eu acho que seria um pouco diferente. Elas não teriam partido com a mágoa e o desejo de, enfim, criar em nós também uma ferida. O nosso coração está na mesa. Ele pode ser ferido. Não há problema. Nós não estamos aqui pelo poder, nós não estamos aqui pela fama, nem pela riqueza, nem para convencer ninguém de nada. Nós estamos aqui porque a gente acha que a gente pode encontrar um lugar de comunhão, além das formas, respeitando as formas, respeitando o que cada um é, o caminho de cada um, a natureza de cada um, o país de cada um. Porque toda separação sem o respeito do outro é uma grande idiotice. Então, que venha o combate que tem que vir, nós estamos prontos, mas a gente espera revidar na postura da compreensão. Às vezes a gente pode não compreender e não fazer, mas o desejo é fazer. Bom, depois que o Américo falou, não sei nem o que falar, viu? Ele quis me deixar por último. Ah, meu Deus do céu. Bom, é o seguinte, eu confesso que quando eu cheguei aqui, eu tinha uma certa expectativa que as coisas acontecessem, né? E parece que as coisas estavam indo de uma certa maneira bem. E veio um conflito muito grande. Eu fiquei, quase que eu fui derrubada. Eu juro para vocês que eu fiquei com vontade de me esconder. Mas depois eu pensei e, com a ajuda dos meus amigos, eles me fizeram ver que as coisas, nem sempre o conflito é uma coisa ruim e que às vezes o conflito aparece para a gente conseguir sair daquele nível e passar para um outro nível e aprender coisas e tudo mais. E eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu nesse encontro. A gente tinha uma programação que era mais ou menos rígida. Eu confesso que eu sou meio vigilante de colégio interna. Eu gosto de dar ordens, eu gosto que as coisas sejam feitas no horário. Me irritam um pouco as pessoas que não fazem. Mas, do outro lado, eu vi o Américo com uma fleuma, sempre, não, vamos compreender. Eu acho que eu aprendo com ele muito isso, de começar a se colocar no lugar do outro, que às vezes não consegue vir pro lugar que ele deveria estar. E eu acho que isso, pouco a pouco eu fui compreendendo que as coisas não são como a gente sonha, mas as coisas são como elas são. E esse são tem que ser aceito e trabalhado para que as coisas caminhem numa certa direção e numa certa dimensão. E eu acho que depois do conflito, que eu fiquei um pouco assim abalada, eu confesso que eu não gosto muito de briga, mas eu achei que aquilo veio para levantar, inclusive, coisas que estavam veladas e que de repente elas apareceram e por elas poderem aparecer assim, elas puderam ser pelo menos encaminhadas. Não digo resolvidas, porque as coisas não se resolvem assim, tem um tempo. Então eu acho que a semente está lançada, eu acho que ela está na terra, a gente está começando a regá-la, né? E acho que a transdisciplinaridade vai começar a germinar aqui entre nós. Eu acho que, como eu falei no meu papel, ela sempre existiu, essa visão que as coisas estão além do simples viver por viver. E eu acho que isso é uma forma que hoje a gente encontrou para dar esse nome, mas ela poderia ter um outro nome numa outra época. Então, eu convido vocês a ir para uma viagem
Essa viagem pode ser difícil, essa viagem pode ser ter conflitos, mas eu acho que é no caminhar, o caminhando no caminhar. A Maria que sabe bem como que é a poesia, o caminho se faz ao caminhar. Então eu acho ao andar. Então é isso que eu deixo uma mensagem para vocês. Não sei se eu consegui me expressar, mas eu não estou conseguindo falar muito não. Vou chorar. Você.